Sentado mesmo, antes de começar, eu gostaria que você feche seu olho daí mesmo, que eu vou orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Está aqui o Teu servo, usa ele como Teu querer para falar o que Tu queres, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Desde já, abram vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16 e verso de número 24. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, a Henrique pela confiança também, ao pastor Isalberto. Creio que todo mundo já sentiu a presença de Deus aqui hoje, né? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O tema em questão que foi me passado foi sobre a janela 1040, um tema de missões, cujo país em questão é a China. E eu fui pesquisar um pouco sobre a China e acho que se eu perguntar a um por um aqui, um país que tem perseguição aos cristãos, a minoria ou quase ninguém vai me falar a China, porque não é um país visto como perseguidor dos cristãos. Talvez por ser uma potência no mundo, ou talvez pelo comunismo lá deixar as suas leis muito fechadas, não sair tanto na mídia quanto outros países. Mas é um país que está numa escala acima, está numa crescente de perseguição a cristã. E nós vimos um filme ontem, eu digo grupo de jovens, onde retratou essa perseguição aos cristãos. Carol já falou sobre esse filme, já deu um resumo do filme. Henrique também falou um pouco sobre o filme. E o filme foi de muito proveito, porque a gente viu uma realidade em que nós aqui no Brasil não somos acostumados a viver. Porque hoje, graças a Deus, pelo menos até hoje, nós temos liberdade para falar de Jesus onde nós queremos, quando nós queremos, no lugar que a gente quer. Mas infelizmente a gente não usa essa liberdade com tamanha quantidade quanto as pessoas da China que são perseguidas usam. Porque eu vi pessoas da China se reunindo diariamente no filme e em pesquisas para falar de Jesus, para passar de Jesus para o próximo, para dar uma esperança em alguém num país onde as portas são fechadas, onde o país onde há o comunismo. Mas nós no Brasil não falamos com tanta intensidade como eles fazem. Eu falo uma generalização, não quero dizer Assembleia de Deus de Tiruçu, eu quero dizer entre o Brasil todo. E às vezes a gente trata a perseguição como uma novidade, como se fosse algo que surgiu agora. A China começou a perseguir. Outro país lá, a Índia, começou a perseguir, não sei quem. Outro está perseguindo ali. Mas isso é uma coisa que vem de muito tempo na Bíblia. O próprio Jesus foi perseguido e por isso ele foi crucificado. Os apóstolos de Jesus foram perseguidos e por isso eles morreram por Cristo. Cada um morreu de uma forma diferente, mas todos pelo mesmo motivo, morreram por Jesus. Porque eles estavam dispostos a carregar a sua cruz, que foi o que Jesus mandou. A igreja não pode tratar a perseguição aos cristãos como uma novidade, porque isso já deixou de ser uma novidade desde quando Jesus foi crucificado. Desde depois que os apóstolos de Jesus morreram, e desde antes, se você observar. Porém, a perseguição, ela faz uma seleção. Marquinhos, como assim uma seleção? Porque só suporta a perseguição quem carrega a sua cruz. Só suporta a perseguição quem está disposto a entregar tudo por Jesus. Só suporta a perseguição quem está no momento de busca, no momento de oração, no momento de jejum. Porque precisa ter uma intimidade com Jesus. E se eu finjo que eu estou suportando a minha perseguição, porque eu finjo que eu estou no momento de busca por Jesus, o lugar que eu vou não é o que eu acho que eu vou. Se eu quero realmente resistir à perseguição, eu tenho que fazer o que a Bíblia me manda. E primeiramente ter o amor pelo Senhor. Mas não é um amor que eu vou falar que eu amo o Senhor e só sou crente na igreja.
Não é amor que eu vou falar que eu sou cristão, mas eu não passo de um mero religioso. E a pergunta que eu vou deixar aqui no início dessa ministração para vocês, não precisa me responder, claro, mas o quanto nós estamos dispostos a entregar por Jesus? O quanto nós estamos dispostos a entregar por Deus? Porque Ele entregou o seu Filho por nós. E nós vamos entregar o que para Ele? Abraão é um exemplo, porque Abraão ia matar o seu filho ali como sacrifício por mando de Deus, e ele obedeceu. Mas isso aí não é só questão de obediência. Para a pessoa matar o seu próprio filho para Deus, isso é questão de honra e questão de amor e questão de intimidade. O quanto nós estamos dispostos a entregar por Jesus? E a seleção? Será que nós passaríamos por essa? Será que nós estamos dispostos a entregar tudo por Deus? Será que nós ficaríamos ou nós negaríamos? O mundo é uma guerra, o mundo cristão, ele é feito de uma guerra que talvez eu não esteja vendo agora, mas pode estar acontecendo agora, uma guerra em que nós sabemos que quando nós ajoelhamos no nosso quarto, quando nós ajoelhamos aqui na igreja, em qualquer lugar, o diabo tenta nos deter. E por que só tenta o crente? Porque quem não faz nada para o reino não serve para ele também, já está condenado. Agora quem faz, aí ele vai querer derrubar, porque ele está ameaçando ele. Mas aí vão vir pessoas que vão pregar um evangelho fácil. Mas o que Jesus diz? No mundo tereis aflições. Mas ele termina como? Mas tem de bom ânimo. Porque eu já o quê? Eu já venci o maligno. Eu já venci o maligno. Você vai temer por quê? Por que você está temendo se eu já venci o maligno? E Paulo descreve na sua carta a Efésios que oração é uma guerra. Como assim, Marquinhos? Ele descreve uma armadura que a gente tem que se fortalecer no Senhor. Mas como é que ele fala, Marquinhos? Se fortaleça no Senhor. Por que nós temos que nos fortalecer no Senhor? O fortalecimento no Senhor é um treinamento cristão. Um treinamento onde as pessoas, os militares, que eles vão ser convocados para o exército, eles vão passar por uma série de treinamentos. Treinamentos dolorosos. Vão para a mata, vão ficar sem comer, vão apanhar. Alguns até morrem no meio disso. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que você tem que ir para o exército militar para ser um cristão. Eu estou querendo dizer que você tem que se fortalecer no Senhor. Eu estou querendo dizer que você tem que treinar, você tem que buscar, você tem que buscar, ter intimidade com Ele. Para assim você estar pronto para vencer essa guerra. Marquinhos, continua, o que é que Paulo diz? Se fortaleça no Senhor. Pegue toda a armadura de Deus e se revista da armadura. Por que nós temos que nos revestir da armadura? Porque se nós formos fazer uma comparação, por que Cristo teve que morrer por nós? Porque nós sem eles não somos nada. E se nós precisamos dele, nós precisamos da armadura dele, porque senão estamos invulneráveis. Qual é a armadura de Deus? Começa na oração. Qual é a armadura de Deus? Que Tyler sempre fala aí brincando, é no joelho. Começa na oração. Mas Marquinhos continua o que ele fala da armadura. Já falei 3. Se fortaleça no Senhor, pegue a armadura de Deus, se revista da armadura. E o que é que ele fala mais? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto do evangelho, e sapato do evangelho e cinto da verdade. E como é que ele encerra, Marquinhos? Orando em todo tempo. Orai sem cessar. Ora em todo tempo. Se nós temos a disponibilidade de orar sem ter medo de um policial entrar aqui dentro e parar com o culto, por que nós não oramos tanto quanto quem ora sendo perseguido? Por que nós tememos tanto a prova, sendo que nós não passamos por metade do que as pessoas perseguidas passam? E a nossa fé, será que é forte o suficiente? Mas aí vem a questão, Marquinhos, se a perseguição na China está aumentando, quer dizer que o mundo está ficando mais forte. A Bíblia está certa, o amor está se esfriando, o amor de muitos se esfriará. E a Bíblia sim, ela está certa, o amor de muitos se esfriará. Mas eu vou fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Será que o mundo está realmente muito mais forte ou a igreja diminuiu o seu tempo de oração? Será que o mundo está realmente muito mais forte ou a igreja diminuiu o seu tempo de busca? A igreja diminuiu o seu tempo de orar por aqueles que estão sendo perseguidos lá fora? A igreja hoje que não quer tirar uma manhã do seu dia sem alimentação, 1 hora do seu dia para busca. Eu estou ocupado. Vai dormir mais tarde.
Será que o mundo realmente ficou mais forte ou a igreja diminuiu sua intensidade? Porque hoje, o evangelho, alguns evangelhos, isso eu não vou generalizar, mas alguns evangelhos, eles pregam e criam pessoas, cristãos, despreparados. Como assim despreparados? Me perdoe pelo que eu vou falar, se alguém se sentir incomodado aqui, é o que eu acho. Como é que eu vou viver de um evangelho que eu prego que um LGBT vai ser salvo? Como é que eu vou viver de um evangelho que prega onde Deus criou o homem e a mulher e eu vou dizer que agora quem está relacionando homem com homem vai ser salvo? Ah, Marquinhos, mas tu vai ser cancelado. E eu com isso? Eu sou cancelado na terra, mas eu abro uma passagem no céu. Ah, mas tem igreja que prega a verdade, tem igreja que não pega isso não, mas prega o quê? O evangelho é fácil. Em que momento Jesus falou que o evangelho é fácil? Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o maligno. Não porque o evangelho vai ter fácil. Eu não tenho que vir para o evangelho por busca de prazer. Não estou falando que você não vai ter, afinal você vai ser salvo. Você vai receber um galardão, como é que você não vai ter prazer? Mas não é essa a motivação do cristão. E hoje as igrejas pegam o antropocentrismo, agora a gente saiu do teocentrismo e agora a gente está botando um homem no centro. Como é que a gente vai pregar a verdade falando isso? Onde a gente chega assim, tu não quer ler a Bíblia agora? Não tem nada não, vai descansar. Tu não quer jejuar agora? Não tem nada não, vai comer. Não quer ler? Não tem nada não. Vai assistir o vídeo no YouTube, no TikTok. Porque tu pode fazer aquilo, tu faz aquilo. Mas isso é a maior mentira que se prega, sabe por quê? Porque eu não sou, quem é Ele. Eu não faço, quem faz é Ele. Eu não posso, quem pode é Ele. E por meio dEle, pela graça dEle, eu vou ser salvo. Por isso que Paulo escreve em Efésios, por meio da graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é dom de vós, isso não é dom de nenhum de vocês. Se vocês são salvos, não é pelas suas obras, não é porque vocês merecem, mas é porque é dom de Deus. Eu não sou, quem é Ele. Verdade seja dita. E a perseguição não pode ser tratada com algo novo. De novo, repito, por quê? Porque a gente vê exemplos bíblicos. Eu já falei de Jesus, vou entrar mais à frente, mas antes eu vou falar dos discípulos de Jesus. Na época do imperador Nero, é logo quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, Roma estava sendo incendiada. Roma na época era uma potência, era mais populosa, muita gente. E Roma foi incendiada. Acho que foi 2 dias de incêndio em Roma. E Nero, por todo mundo odiar o cristão, ninguém gostar de cristão, Nero vai fazer o quê? Foi os cristãos lá que incendiaram. Bora perseguir eles agora. E aí não vai ser só perseguido só os discípulos, vai ser perseguido todos os cristãos. Mas por que o Partido Comunista Chinês não gosta de cristão? Por que os crentes as pessoas daquela época não gostavam de cristão? Sabe por quê? Porque o Partido Comunista, um líder de Partido Comunista, ele quer que ele seja a maior autoridade daquele país. Ele quer que ele seja o bambambam, o poderoso daquele país. Ele tem que falar e os outros têm que fazer. Mas quem é cristão de verdade sabe quem é que manda, sabe quem é que faz. E é por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, porque se recusaram se prostrar diante de Nabucodonosor. Mas quem foi que morreu? O soldado que foi jogar eles. Eles ficaram vivos. E sabe o que aconteceu? Apareceu mais um lá dentro. Quem foi? Eu acho que foi Jesus. Jesus está conosco todos os dias se nós buscarmos Ele. Mas para isso nós temos que chamar Ele. Nós temos que buscar Ele. E aí, o povo daquela época vai começar uma perseguição aos cristãos. Vai começar a perseguir. E aí Paulo perde a cabeça. Esses historiadores dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo para não ficar igual a Jesus. Isso é o que a história diz. Pesquisadores dizem isso. Mas por que eles morreram? Pelo mesmo motivo que tem gente que dá glória alto. Pelo mesmo motivo que tem gente que pula de felicidade. Sabe por quê? Porque eles sabiam de onde Deus tirou eles, sabiam para onde Deus o levaria.
Ele sabia de onde Deus tinha tirado aquele povo e sabia para onde levaria e sabia que aquilo era válido, aquilo valia a pena. Por isso Jesus chama ele. Tem de bom ânimo, porque eu venci o maligno. Por isso que Jesus prega em João, no mundo eu vim para que tenham vida, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas ele está falando de abundância financeira? Não está. Ele está falando de abundância espiritual. Você vai ter uma conexão com o reino. Você vai ter uma conexão direta com Jesus. Você pode ter abundância espiritual, riqueza? Pode. Não quer dizer que você está pecando por você ter dinheiro. Mas não é isso que Jesus foi falar. E aí os discípulos de Jesus estavam dispostos a morrer por ele. Estavam dispostos a entregar tudo por ele. Paulo escreve sua última carta a Timóteo. Só que no último julgamento que Paulo teve, para tentar ali, antes de decapitar Paulo estava sendo julgado. E quem era Timóteo? Timóteo era o filho na fé de Paulo. E Timóteo estava onde? Timóteo não apareceu para testemunhar a favor de Paulo. Sabe quem estava com Paulo? Jesus. Por isso que Paulo morre e vai para onde? Será que Paulo foi para onde? Eu acho que ele foi para a glória com Deus. Mas nem Timóteo apareceu lá para testemunhar a favor de Paulo. Isso porque era o filho na fé de Paulo. Será que nós temos que nos apegar mesmo às pessoas desse mundo, confiando que elas vão fazer mais que Jesus? Confiando que elas vão nos defender mais que Jesus? Só que aí, Marquinhos, me dá outro exemplo de perseguição na Bíblia. Jesus é o maior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus, antes de Jesus ser crucificado, que Jesus está num local onde estão planejando matar ele, estão traçando um plano ali para matar ele. E a Bíblia diz que Jesus se retira daquele local. Por que Jesus se retirou daquele local? Porque estava fazendo um plano para matar ele. Jesus era Deus? Era, mas ele veio como homem? Veio para limpar o pecado de quem? Do homem. Se Jesus se retirou do local que estavam planejando para matar ele, por que você não se retira desse local que está planejando te matar? Por que você não retira desse local que está te afastando de Deus ao invés de te aproximar? Porque você não sai desse local que ao invés de aumentar a sua fé, agora está querendo jogar a sua fé para baixo. Só que aí mais à frente, continua a perseguição. E aí Jesus está até conversando com seus discípulos, ele diz que vai ser crucificado. Pedro, na hora, falou, não, como é que pode isso? Não, tu não vai ser crucificado não. Mas Jesus falou, afasta, sai do meu caminho. Porque ele tinha que cumprir o propósito. A perseguição de Jesus foi uma perseguição que o propósito de matar ele foi, mas isso não fez que a cruz se tornasse uma maldição. A cruz foi um cumprimento de propósito. Sabe qual é o propósito que a cruz cumpriu? Eu vou te falar, mas antes eu vou fazer uma analogia. Os judeus da época de Jacó, de Jó, tinham manias de quando estavam passando por dor, por um sofrimento, perdiam um familiar, eles tinham mania de rasgar suas vestes. Marquinhos, me dá um exemplo. Jó capítulo 1, a Bíblia diz que os mensageiros estavam numa casa com os filhos de Jó. Só que aí bate um temporal naquela casa, aquela casa desaba. Morre todo mundo. Só sai o mensageiro para contar a história. Aí o mensageiro chega em Jó e fala assim, Jó, seus filhos morreram, a casa desabou e só saiu eu vivo. E a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes em pranto. Por que Jó rasgou as suas vestes? Talvez pelo um luto. Talvez porque ele estava triste. Talvez porque ele estava sofrendo. Marquinhos, me dá outro exemplo. Jacó. Quando os irmãos de José vendem ele para o povo egípcio, eles pintam uma túnica de sangue de animal e vão entregar a Jacó. Quando eles entregam a Jacó e falam que Jacó morreu, a Bíblia diz que quando eles entregam a Jacó falando que José morreu, a Bíblia diz que Jacó rasga suas vestes também. Por luto, por sofrimento, por dor. Onde tu quer chegar, Marquinhos, dando tanto exemplo assim? No momento em que Jesus sofre a perseguição, toda perseguição tem um motivo. O motivo de tentar acabar com o evangelho.
E a perseguição que fizeram Jesus também não foi diferente. Ele se dizia o Cristo, queriam matar ele, para acabar com a propagação do evangelho, porque ele estava curando, ele estava salvando, ele estava ministrando. E aí crucificam Jesus e os soldados dão risada de Jesus, enfiam lanças nele, oferecem vinagre, zombam dele e acham que no momento da crucificação de Jesus estão acabando com o evangelho. O evangelho agora não vai mais ser propagado. Mas sabe por que eu fiz essa analogia? Porque no momento em que Jesus morre, Deus agora rasga o véu do céu que separa o homem de Deus. No momento em que Jesus morre, agora aquele véu que tinha no meio do homem e entre Deus, não tem mais. Agora o ser humano tem ligação direta com Deus. E o que o ser humano precisa fazer para acessar essa ligação, Marquinhos? Precisa buscar, precisa orar, precisa jejuar, precisa ter intimidade. Sabe por que nós somos salvos? Pela graça, por meio da fé. Por quê? Porque Jesus um dia morreu e Deus rasgou o véu. Por isso que nós somos salvos. Então eles podem tentar, já tentaram, vão tentar e vão continuar tentando. Podem tentar acabar com o evangelho, mas eu não vou deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque eu posso morrer, mas o evangelho vai continuar. Eu posso morrer, mas o evangelho vai se propagar. E toda criatura conhecerá quem é Jesus. Todas as nações o confessarão. E vai ter gente naquele dia que vai se arrepender de ter perseguido. Só que aí vai ser tarde. Aí vai chegar, mas eu me arrependi de ter perseguido. Aparta-vos de mim que eu não vos conheço. O cristão tem que se manter firme para que não haja propagação, para que não entregue o evangelho. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no filme de ontem? Foi que a mulher foi interrogada várias vezes. E a propagação da Bíblia na China não podia, mas ela tinha uma Bíblia. E os policiais batiam no pai dela, batiam nela, prendiam ela e perguntavam, onde tu achou essa Bíblia? Mas ela fazia o quê? Ela ficava calada. Por quê? Porque se ela sabia que se ela contasse onde ela achou a Bíblia, ela ia atrás de fulano, de ciclano, e aí ia diminuir a intensidade. Mas ela fala, não, eu prefiro morrer, mas o evangelho vai propagar. Eu prefiro morrer, mas a mensagem da verdade vai se propagar. Sabe por quê? Eu vi na internet esses dias uma foto que dizia isso, já vi alguém falando também. Mas sabe por que Jesus é tão superior a esses outros deuses de quem nos persegue? Primeiro, porque Jesus é Deus. Mas segundo, porque Buda disse o quê? Eu não sei o caminho. Maomé disse o quê? Não tenho a salvação. E o outro disse o quê? Eu não sei a verdade. E Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ah, Marquinhos, mas isso aí eu já vi também. Amém. É uma verdade. É uma verdade que tem que ser espalhada. E agora eu entro no texto que sabe por que eu escolhi esse texto de carregue a sua cruz? Porque se nós quisermos resistir e ajudar quem sofre perseguição, nós primeiro temos que nos posicionar de uma forma diferente. Nós primeiro temos que começar a buscar. E o primeiro passo é a adoração. A busca. O discernimento. Só que para isso eu preciso me posicionar diferente. Se eu estou naquele lugar onde estão planejando me matar aqui, eu vou vir para cá para pregar o evangelho verdadeiro agora. E aí talvez, se eu realmente buscar, se eu realmente me empenhar em fazer aquilo, Deus fala através de mim. Deus me use como instrumento nas mãos deles. E aí eu realmente posso usufruir do véu que foi rasgado e agora eu tenho uma ligação direta com Jesus. E aí eu posso buscar Ele em espírito e em verdade. E posso fazer o que por meio dele? Vencer a guerra que Paulo descreve em Efésios. Vencer a guerra que quando eu acordo todos os dias. Sabe o que Lamentações diz? Lamentações diz que Deus renova as nossas misericórdias todos os dias. Por que Ele precisa renovar nossas misericórdias todos os dias? Primeiro, porque somos pecadores. E segundo, porque sem a misericórdia dele nós não vencemos guerras nenhuma. Paulo diz que o ser humano é inclinado ao pecado justamente por causa disso. O ser humano, ele sofre porque ele é inclinado ao pecado desde que Adão foi pecado. Desde que Adão cometeu o pecado. Só que aí vem diferentes cristãos. Tem que eu falei no início, que é o cristão, que se acha cristão, mas é um mero religioso.
e tem um cristão verdadeiro. Sabe um exemplo que eu vou dar para discernir isso? Saul e Davi. Saul foi um líder escolhido pelos homens, Davi foi um líder guiado por Deus. Qual a diferença? Saul pecou, Davi também. Saul quis fazer que nem Adão fez. Foi a mulher que me fez pecar. Foi fulano que me fez pecar. E Saul queria botar desculpa, queria se desculpar no pecado. Mas o que é que Davi faz lá em Salmos? Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei. Eu me prostro aos teus pés e me humilho a ti. Porque aí ele vai ter o perdão verdadeiro. Só que aí, para nós carregarmos a nossa cruz, nós precisamos primeiro nos desapegar do que é terreno, do que é banal, do que é material. Nós temos que estar dispostos a entregar tudo por Jesus. E eu já estou encerrando. É a última coisa que eu vou falar. Será que nós vamos realmente ficar dispostos a entregar tudo por Jesus? Será que nós vamos ser como um discípulo de Jesus que ao mesmo tempo que estamos propagando o Evangelho, vamos estar numa cela de prisão, vamos louvar e as paredes vão se rachar? Será que as correntes vão quebrar? Mas para isso, primeiro a gente tem que colocar a nossa vida no altar. A gente tem que colocar o nosso ministério no altar. A gente tem que colocar o nosso relacionamento no altar. A gente tem que colocar a nossa igreja no altar. Porque quando Jesus for à frente de tudo, aí tudo vai prosperar. Porque se você colocar a sua empresa nas mãos de Jesus, sua empresa também prospera. E por isso que nós temos que estar dispostos a enfrentar tudo. Ah, Marquinhos, mas eu estou com medo de enfrentar, não tenho coragem. Salmos 23 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque quem está? Porque Jesus está comigo. Marquinhos, mas está doendo, eu estou sofrendo, eu vou perder minha família, eu vou perder um amigo, meus amigos vão me deixar. Abacuque 3,17 diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, e exultarei o Deus da minha salvação. Eu vou exultar quem? O Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar em quem? No Senhor. É em fulano? É em ciclano? Não, é no Senhor. E eu tenho que estar centrado no Senhor. Eu tenho que estar disposto a ajoelhar e vencer a guerra. Marquinhos, beleza, não estou mais com medo. Não estou mais com medo. Não estou passando por dor. Eu não perdi minha família. Mas e se eu morrer? E se eu for o que vai morrer? Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora, Marquinhos? Agora está me reservada a coroa da justiça, que quem? O grande justo me dará naquele grande dia. E agora, para encerrar, depois de tudo isso, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você sentiu, o quanto você está disposto a entregar por Jesus agora? Amém.